Teacher, os verbos auxiliares. E agora? Como que eu faço para falar no passado? Ao mesmo tempo eu quero falar no negativo. Ao mesmo tempo eu quero falar no interrogativo. E ao mesmo tempo eu não faço ideia o que eu faço para fazer isso. Essa pergunta é feita por cada 9 entre 10 dentistas, tá? Até porque são dentistas. Se eles fossem professores de inglês, talvez seria mais provável que eles falariam o inglês corretamente. Esse aí que não fez a pergunta, provavelmente ele atende o pessoal da gringa, né? Deve ser. Turma, então vamos lá. Verbos auxiliares no passado. Vocês já estão acostumados, assistiram aquele meu vídeo lá daquela época de 1900 bolinha que eu fiz? Aquele meu vídeo de Present Simple. No Present Simple a gente tem o do e o does. Risca. Porque agora não vamos mais usar o do e o does. Vamos usar o did. Teacher, mas o did não é o verbo fazer? O outro did é o verbo fazer. Esse é um outro did, que é o verbo auxiliar de tempo referente ao passado. Ah, teacher, mas pode ter dois significados? Ué, você come a manga da camisa? Ou você usa no corpo a manga fruta? Pessoas, tem palavras que são iguais, mas com significados diferentes. Exatamente é assim que funciona o nosso verbo auxiliar de tempo, tá? Às vezes na frase você vai perceber que é o verbo fazer, do, does and did. Outras vezes você vai ver que são auxiliares de tempo, você vai perceber que são auxiliares de tempo. Como, por exemplo, quando você quer perguntar no passado ou perguntar no presente, ok? Então, se eu quero perguntar no presente, como é que era mesmo? Do you like popcorn? Do you like popcorn? Estou perguntando no presente se você gosta de pipoca. Você falou em pipoca. Mas e se eu quero perguntar no passado? Interrogative form. Se eu quero perguntar no passado, eu não vou usar o verbo do. O auxiliar de tempo se torna auxiliar de passado, did. Ok? Mas é mais legal do que o presente, não é? Porque no presente a gente tem que ficar trocando entre do e does. Do e does para he, she, it, do para os outros. No did, não. O did, unicamente o did, ele vai combinar com todos os pronomes. Então, se eu quero perguntar se você gostava no passado de pipoca, não hoje. Hoje eu não quero saber. Quero saber se aquele tempo que você foi ao cinema, você gostava de pipoca? Did you like popcorn? Did you like popcorn? Teacher, mas o like não era like it? Com ED no final? Boa pergunta, meu querido. Boa pergunta. Ninguém fez essa pergunta, né? Eu sei, desculpa. Tô subestimando vocês são ótimos. Tá, mas vamos supor que vocês tivessem feito essa pergunta. Caso vocês tivessem feito essa pergunta, meus lindos, eu responderia: sim, vocês acertaram. Like no passado, para falar que eu gostava, é liked com ed no final. Porém, eu só conjugo o verbo se for uma afirmação. Olha que legal. Ai, fico muito feliz com o inglês. O inglês é muito fácil, né, gente? Eu só conjugo o verbo se estiver na afirmação. Se eu não estiver afirmando, eu não conjugo o verbo. Eu uso um auxiliar de tempo para fazer esse trabalho para mim. Ai, como eu sou preguiçoso. Então, bora lá, bora lá. Na frase, did you like popcorn? Percebam que o meu auxiliar, did, ele está completando ali o meu verbo like. Fazendo ali com que ele tenha um sentido de passado. Tá, mas ele tem um sentido de passado top. Legal, bacana. Supimpa. E por que então que eu não posso colocar ele diretamente no passado? Gente, porque para indicar que é uma pergunta, eu realmente uso auxiliar. É a forma de fazer a pergunta em inglês, usando auxiliar. Eu só não posso usar auxiliar com o verbo to be, mas isso é uma outra história. Mas normalmente eu indico uma pergunta usando o auxiliar de tempo, ok? Eu não posso ser redundante. Eu não posso falar did e liked a mesma frase, porque vai estar duas vezes no passado. É como se fosse um pleonasmo, ok? Por isso eu opto apenas pelo did e faço ali o like na sua forma infinitiva, sem o to, ok? Did you like popcorn? Teacher, e como é que ficaria o negativo? Boa. Negative form, ela é muito parecida com
esse conceito da interrogative form. Eu, novamente, não vou conjugar verbo. Isso é maravilhoso, fico até feliz por não conjugar verbo, porque agora não importa se o verbo é regular, se ele é irregular, o importante é, vou usar a forma normal dele, a forma infinitiva sem o to. Então eu coloco o meu verbo ali no meio. I, taranã, like popcorn. O que é o tararã, teacher? O tararã, ele nada mais é do que o negativo. E como que vai ser o negativo? Did mais o not, ok? Auxiliar de tempo dizendo qual era um tempo que você não gostava. Eu não gostava no passado, então é did. Tá, então eu coloco o tempo que é o did, passado, e o not, que é o nosso não. I did not like popcorn. I did not like popcorn. Teacher, e aí? Tem uma forma mais fácil de falar? Eu não diria fácil, mas eu diria rápida. Você pode pegar esse did e esse not, transformar em uma coisa nova, faz uma fusão. Ali, fez a fusão, vira uma palavrinha mais rápida. Didn't, didn't, didn't. Resultando em I didn't like popcorn. I didn't like popcorn. Eu não gosto de pipoca? Não. Eu não gostava de pipoca. Por quê? Porque tá falando did, not, didn't. E não do not, don't. Olhem lá aquela nossa aula de present para diferenciar melhor esse do, esse does. Ok? Do nosso querido did, que foi a estrela da aula de hoje. Turma, por hoje é só. Eu aqui no meu velho banco, por quê? Porque tem mais aula daqui a pouco. Beijos, meus lindos.